Oi, pessoal, tudo bom? Aqui vou dar continuidade nesse vídeo, né? No último vídeo a gente falou sobre comportamento narcisista e como lidar com essas pessoas na vida, né? Que é meio complicado. Eu percebi que vocês gostam muito desse tema, então a gente vai continuar aqui agora, tá bom? E para começar, eu queria falar de uma coisa muito importante: a mãe narcisista. A mãe narcisista, ela, ela existem duas vertentes. A mãe narcisista para a sociedade é uma mãe maravilhosa, né? Ela é uma pessoa muito simpática, ela é prestativa, ela parece ser uma mãe cuidadosa, uma mãe cheia de princípios, ela fala muito dos filhos dela, né, pro vizinho, pra amiga, enfim, para todo mundo. Só que na visão dela dentro de casa com seus filhos é bem diferente. Quando ela tem só um filho, ela deposita nesse filho a responsabilidade de fazer o filho um adorador dela. Né? Ela acha que as responsabilidades da vida dela estão relacionadas ao filho. Ou seja, se algo não deu certo, a culpa é do filho. Ela reprime esse filho, essa filha, né? Falando que ele não é atencioso, que ele não ajuda ela, fala que ele não é capaz de fazer as coisas, né? Que ele atrapalhou a vida dela de ir para frente, ou às vezes ela tinha um sonho. Na verdade, o fundamento disso tudo é que a mãe narcisista ela culpa o filho dela de tudo. Quando ela tem mais de um filho, a tendência é que ela eleja um filho que é o cordeirinho e os outros são as ovelhas negras. E aí é pior ainda, porque ela vai usar esse filho como exemplo para todos os outros. Então ela vai tratar esse filho melhor do que os outros e vai, às vezes, quando um dos seus outros filhos não conseguem, sei lá, uma nota boa na prova, ela vai falar assim: "Ah, mas o seu irmão tirou tanto na última prova, sei lá, de biologia. Seu, nossa, seu irmão é muito inteligente. Os amigos do seu irmão são maravilhosos, seu irmão é muito bonito", e, enfim, vai criando aquelas coisas. Algumas vezes causa intriga entre os filhos ou insatisfação e eles começam a viver de forma isolada dentro da casa, né? Ela parece que é isso, ela gosta de causar intriga entre todo mundo e ela ser a rainha da casa. É lógico, isso aí tem muito pai narcisista também, mas o comportamento do pai não é exatamente assim. Tem outras formas mais sutis de se comportar, mas a mãe, ela é mais expressiva. Falando assim de uma forma bem generalizada, a mãe, ela costuma ser um pouco mais expressiva, é por isso que é mais fácil a gente falar sobre o comportamento feminino. Só que olhando por outro lado, por mais que ela eleja esse filho, que ele seja o bambambam bam, bam da casa, ou a bambambam, bam, bam, né? Ela coloca ali um peso grande nas costas desse filho ou dessa filha, porque cria um ambiente de competitividade entre um e outro da família, né? Daquele ambiente familiar. E aí esse filho ele começa a se sentir sobrecarregado porque é, há uma expectativa muito grande em cima dele, não só da mãe, mas dos irmãos, do pai, de todo mundo da família, né? Ele sente que ele está ficando oprimido porque ele oprime as suas vontades para poder agradar os outros. Ele deixa passar oportunidades que ele gostaria de investir, né, o tempo e a dedicação para poder estar fazendo o que as pessoas estão esperando que ele faça. Não faz mais as coisas com paixão, com amor, porque ali não é mais um hobby, as coisas que gostava de fazer. Às vezes ele faz natação, faz corrida, joga tênis, faz algum tipo de esporte ou algum tipo de esporte mais assim, jogos de xadrez, jogos de cartas, enfim. Aquilo não é mais um hobby na vida desse filho ou dessa filha. Passa a ser uma competitividade e é criada ali uma obrigação. Então, não existe mais hobby, não existe mais momentos de tranquilidade.
esse filho se sente na obrigação de atingir todas as expectativas de todo mundo, mas só que no final das contas, essa mãe ela nunca vai estar satisfeita, né? Porque agora, muito embora ela tenha eleito esse filho para ser o melhor da casa, ela vai empregar nele ainda mais coisas para que ele se sinta ainda mais sobrecarregado, porque isso causa nele uma depressão. Ele se torna menos feliz, menos participativo, menos tudo. Às vezes, essa mãe também, ela coloca esse filho para ser o olheiro da casa. O que é isso? Olha, se você ficar de olho nos seus irmãos para ver se eles estão fazendo alguma coisa errada, eu vou deixar você ir naquela festa que você me pediu. Entendeu? Ela trabalha dessa forma, ela causa intriga entre os filhos. E isso é muito triste, né? É triste porque vai criando um ambiente muito tóxico ali naquela casa. Se torna um ambiente pesado, de convívio difícil. Muitas vezes também, não só falando dessa mãe, mas assim de uma forma geral, o narcisista ele te expõe ao ridículo, né? Ele cria situações para te expor. Isso pode ser em qualquer em qualquer sentido. Às vezes você tem vergonha de uma coisa íntima sua, ele vai lá e te expõe, né? Você tem medo de alguma coisa, ele vai lá e conta para todo mundo, para você se sentir envergonhado. Muito provavelmente não vai medir palavras para te falar o que tem vontade de falar. Então, assim, sabe quando você fala assim, fala o que vem na boca? É mais ou menos isso. O narcisista, ele não floreia nada para poder te falar. Porque no final das contas, aquela sensação ruim, pesarosa, triste, aquele sentimento ruim que ele te causa é exatamente o que ele quer te causar. Então, ele não mede palavras, ele não vai ser mais delicado, não vai ser mais sensível. Muito pelo contrário. E isso acontece principalmente quando ele mesmo ou ela mesma não está se sentindo bem. Faz isso para massagear o ego dele ou dela, para que você se sinta pior, e aí com isso ele fica bem, porque ele tá vendo que você tá mal. É por isso que eu falo, é uma pessoa extremamente vazia mesmo. Isso tudo acontece porque o narcisista ele não respeita os limites das outras pessoas, né? Não importa o que você está sentindo, se você está triste, se você está feliz, se aquilo que ele ou ela está falando está sendo invasivo na sua vida. Isso é muito claro quando você está triste, quando você está preocupado e ele fala uma coisa ou faz para te deixar ainda pior, porque o narcisista ele não se importa com o seu sentimento. Ele sempre vai querer se sentir superior às pessoas que estão ali ao redor. E você quer ver o narcisista se soltar é quando ele está numa roda de amigos ou de qualquer grupo de pessoas. Ele começa a falar das vitórias dele e fica ali horas falando. Ele pode passar um dia inteiro falando só dele, sem te perguntar como é que você tá, como é que você tá se sentindo, como é que foi a sua semana, como é que foi no seu trabalho, se teve muito problema. Não, para ele não importa. E com isso, as lutas dele, né, quando ele gosta de se fazer de coitadinho, de esforçado e de competente, ele vai começar ali a falar que ele sofreu muito para passar na faculdade, que ele ficou não sei quanto tempo estudando em casa porque ele não tinha dinheiro para pagar o cursinho para poder passar na faculdade, que foi muito sofrido, que teve dias que ele passou fome porque não tinha condições de comprar um lanche e por aí vai, gente. A, a, é meio controverso isso, mas isso é uma forma que ele faz com que ele seja mais adorado, né? Porque, nossa, olha como é que fulano é esforçado. Entendeu? Essa é a imagem que ele gosta de passar, porque no final das contas ele é beneficiado com isso aí. Ele também gosta muito de contar vantagem. Eles adoram falar assim, como que a influência deles na vida de outras pessoas pode contribuir. Por exemplo, que, vamos supor, no meu local de trabalho, o meu chefe gosta muito de ouvir a minha opinião.
E aí ele estava pensando em colocar uma mudança lá, implementar uma mudança na empresa, e aí ele veio pedir a minha opinião. Então, se ele fala isso num grupo ali do próprio trabalho dele, muito provavelmente a ideia dele é: eu vou fazer os meus colegas de trabalho se associarem à minha pessoa, né? Porque é benéfico para eles. E com isso eu vou ser o rei da casa. Então, assim, percebe como que eles fazem isso com o sentido assim de toda hora as pessoas elevarem ele. Ele não é capaz de fazer coisas para se sentir melhor. Ele precisa que os outros validem ele o tempo todo. E com esse tipo de comportamento, quando tá num relacionamento, né? Voltando a falar sobre relacionamento, eu sei que vocês gostam. É, Geralmente ele te faz ser dependente, te faz ser submissa, porque ele gosta de criar uma dependência emocional e ficar o tempo todo medindo o seu sentimento por ele. Ou seja, vou fazer tal coisa aqui, vou deixar ela cada dia mais dependente. E aí ele te leva pra casa dele e fala que gosta que você fica lá, você fica ali uma semana. Não façam isso. Você fica ali uma semana convivendo com essa pessoa, é, come junto, dorme junto, assiste coisas junto, sai junto, vai pra igreja junto, seja lá o que for. E aí, principalmente as mulheres, a gente tem uma tendência a criar laços com a maior convivência. Parece que tá um negócio enraizado, é lógico que não são todas, mas parece que tá enraizada aquela coisa assim de família, de pensar no futuro, porque a mulher ela cria muita expectativa, né? Homem também cria, mas a mulher ela cria muito mais. Aí, quando é mais lá pra frente, ele começa a adotar comportamento muito egoísta, como já foi falado antes, né? E assim, você, mesmo que você não goste que ele faça algo, você não reprime ele ou não reclama, não fala nada, você deixa as coisas irem passando. E ele vai ficando cada vez mais solto e você, no medo de perder o indivíduo, não fala nada, vai ficando cada vez mais para baixo, vai ficando cada vez mais chateada e assim, chega uma hora que ele começa a te tratar muito mal. Ele começa a agir como ele achar melhor. Não importa o que você tá achando, vou em tal lugar, vou conversar com fulana, vou ligar para ciclana e vou isso, vou aquilo e você cada vez mais submissa, cada vez mais omissa e cada vez mais permissiva. Você começa a anular sua vida, você para de fazer tudo para poder ficar ao redor dele. E, infelizmente, algumas mulheres fazem isso para poder estar vigiando o cara. E que é muito triste porque se você tá com uma pessoa que você não pode confiar, isso não é relacionamento. É pura dependência emocional. Então você precisa se livrar desse embuste na sua vida, né? Porque essa pessoa não se importa com seus sentimentos, né? Não importa o que você está sentindo, não importa se você está feliz, não importa quais são os seus projetos de vida, te trata com desrespeito em todos os sentidos, atravessa todos os limites, né? Para te ver, parece que eles querem jogar a pessoa no buraco mesmo. Então, gente, com isso o que que a gente precisa fazer é observar mais o comportamento do outro, porque falar todo mundo pode falar, né? O narcisista ele vai falar, vai te prometer Deus, o mundo e tudo mais. O que você tem que perceber é se o que ele fala é coerente com o que ele faz e a longo prazo, porque a princípio eles fazem tudo para te conquistar, para poder te prender numa situação, entendeu? Você tem que começar a perceber se o que ele está falando que vai melhorar, se é condizente com as atitudes dele. E sinceramente, se isso não é congruente, se isso não é coerente, você precisa cair fora dessa relação, seja de pais para filhos, seja relacionamento, entendeu? Cair fora, porque assim, você jamais vai adoecer no ambiente, você jamais, desculpa, falei errado, você jamais vai se curar no ambiente em que você adoeceu. Então, o que a gente precisa
mesmo quando a gente não tem liberdade financeira para fazer isso, mas assim, estudar, tentar trabalhar para adquirir essa estabilidade financeira para um dia, caso você tenha aí uma mãe ou um pai narcisista, sair de casa, entendeu? A gente precisa ser feliz enquanto a gente ainda tem tempo. Não viver naquele mundo do outro, porque assim a felicidade da gente só depende da gente mesmo, né? Era isso. Eu desejo tudo de bom na vida de vocês. Um grande abraço, até mais. Tchau.